Se tem uma coisa que todo programador tem que fazer quando desenvolve um software, é fazer o teste daquele software. Seja um teste unitário, um teste de integração ou qualquer outro tipo de teste ali, mas vamos focar principalmente nos unitários e de integração ali, que acho que são os mais importantes. Os unitários você vai testar uma unidade do seu código. Se você construir uma função que faz um cálculo matemático, você vai testar aquela única função para ver se ela funciona. Se você construiu todo um sistema ali, no caso de o teste de integração, todo um sistema que tem várias classes conversando, você vai testar todas as classes em conjuntos, a integração de todas elas para ver como que elas funcionam umas com as outras. Então é basicamente esses dois tipos de testes, tem outros também, mas vamos nos concentrar nesses dois e mostrar exemplo mais voltado para o teste unitário aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui fala sobre testes automatizados. O que são os testes automatizados aqui? Vamos imaginar que você desenvolve uma aplicação que tem diversas classes. Fazer um teste de forma manual de uma classe, executar e ver se ela está funcionando, até aí tudo bem, ok. Agora, fazer o teste de diversas classes no seu código, uma por uma ali, a primeira vez você faz, desenvolve o software, coloca em produção e tudo bem. Mas depois você precisa dar manutenção no seu código, alterar uma coisa ali, uma coisinha que você viu que estava errada, atualizar uma biblioteca e daí você tem que mexer no seu código de novo, ou modificar uma funcionalidade. E quando você faz isso, você acaba descobrindo que você vai ter que fazer os testes de novo. Então você vai lá e testa tudo na mão, tudo de novo. Automatizar o teste não é nada mais do que você escrever um código que vai fazer aquilo que você faria de forma manual. Você entraria ali, passaria tais dados e esperaria receber isso de uma função. Então você faz um código. O código envia esses dados, recebe isso e diz para mim se esses dados estão certos. E deixa aquele código ali num diretório chamado testes, por exemplo, e esse código você pode executar ele toda vez que você for fazer um teste, que ele vai fazer todos os testes para você. Se for uma função maior, alguma coisa mais complexa, ele consegue fazer todos os testes ali para você. Seja uma requisição HTTP, uma biblioteca para fazer um cálculo ou qualquer outra coisa do tipo. Então vamos mostrar um exemplo aqui. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que testes automatizados é um conceito, é escrever um código que vai realizar o teste de forma automática para você. Seja escrever um código ou utilizar uma ferramenta que faz isso para você. Então, vamos entrar aqui na nossa classe Calculator. Calculator é uma classe que eu construí aqui, que tem um método chamado numbers. Sum of all numbers. Ajustar isso aqui, que faz a soma de todos os números. Eu passo um array de números, que é um conjunto de números do tipo float, e ele vai retornar um número do tipo float. E daí ele vai fazer a soma de todos os números e vai retornar para mim. Ok, e se a gente for no nosso index.php, a gente pode chamar o nosso sum of all numbers aqui e passar os números para ele. E ele vai printar o resultado para a gente. Até aí tranquilo, tudo bem, a gente printa o resultado e vê se funcionou. E fala, opa, legal, mostrou o número 6 aqui. Só que aí de cara, uma coisa que a gente faria no nosso teste automatizado, que a gente não fez aqui e já deixou passar. A gente checou o resultado, mas a gente não checou o tipo do nosso dado. A gente não viu exatamente o que ele está retornando, se está retornando do jeito certo. Porque como o PHP é uma linguagem mais dinâmica, e em qualquer outra linguagem também seria assim, mesmo ela não sendo mais dinâmica, sendo uma tipagem mais estática, a gente tem que tomar cuidado com a tipagem dos dados. O JavaScript, por exemplo, é um bom exemplo. Se você fizer a soma de string com um número, ele vai concatenar. Então você tem que tomar cuidado com isso. Então, para a gente não realizar esses testes manualmente toda vez e deixar o teste documentado para a gente saber como que o software tem que ser testado também, a gente pode vir aqui e criar o nosso arquivo chamado de teste.php, para fazer um exemplo bem básico mesmo, bem básico do básico. Deixa eu arrumar o nome da função aqui de novo. E daí a gente tem aqui, primeiramente, declaro strict types do PHP, a gente chama o nosso calculator aqui, então a gente diz que o resultado é igual ao new calculator, soma todos os números. E a gente também pega o tipo dele, o tipo do nosso resultado. Aqui a gente faz se o resultado for igual a 6.0, tanto em valor quanto em tipo, por isso são três iguais, ele diz ok. E a gente pode colocar aqui, ok, calculator sum of all numbers. Perfeito. Calculate sum of all numbers, ok. E a gente pode vir aqui e dizer, se não, ele vai printar isso daqui, só que vai dizer que o nosso teste falhou. Ele vai dizer, estava esperando 6.0 do tipo double.
Só que, no PHP o getType, você passa um float, ele diz que retornou double. É coisas do PHP, mas vamos lá. Você passa ele diz que estava esperando um 6.0 do tipo double, mas recebeu algum valor de determinado tipo. Então, se a gente executar esse código aqui para a gente ver, e executar ele, ok, calculator solve for all numbers. Então, o nosso método está funcionando. Só que se a gente for lá no nosso sum of all numbers e retornar um mais um, vamos adicionar mais um valor para ele e executar os nossos testes, ele vai dizer, falhou. Ele estava esperando 6.0 do tipo double e recebeu 7 do tipo double. Então ele recebeu o tipo do jeito certo, mas recebeu o valor 7 e não o valor 6. Então a gente já sabe aonde exatamente está o erro. O nosso teste ele dá esse log para a gente. Então a gente pode ir lá no calculator, arrumar o nosso código e fazer o teste novamente. Ele vai dizer que está tudo ok, como está mostrando aqui. Aqui é um outro ponto interessante. Se a gente tirar o ponto zero daqui e executar o nosso teste novamente, ele vai dizer que falhou. Por quê? Ele estava esperando 6.0 do tipo double e ele recebeu 6 do tipo double. Aqui no caso, qual que foi o problema se ele está dizendo que está certo? Foi um ponto que a gente colocou aqui o 6, só que 6 ele é do tipo inteiro. Então, a gente não está comparando double com inteiro. A gente teria que mudar aqui, por exemplo, para 6 do tipo integer. Do tipo inteiro. Por quê? O resultado é o valor 6, que é float, e isso daqui é um 6 inteiro. Então tem que tomar cuidado com isso. Foi por isso que ele deu erro. Agora sim, isso daqui é um 6 do tipo double, ou do tipo float aí no caso. E agora o nosso teste está ok. Então, toda vez que a gente mudar a nossa classe calculator, arrumar alguma coisa, a gente tem esse teste aqui automatizado para testar ela. E que nem eu falei, qualquer outra classe, outra requisição, HTTP ou alguma outra coisa que você vai fazer, dá para fazer um teste automatizado assim. Só que mesmo assim você teria que executar teste por teste. E você não tem alguns recursos aqui que você vai ver que podem ser úteis, como por exemplo reflexão, que é um conceito da orientação a objetos. Vamos supor que calculator usasse uma outra calculadora ou uma outra classe aqui. Você precisaria fazer uma versão falsificada dessa classe para não testar ela também, porque você quer testar só calculator. E daí você precisaria trabalhar com reflexão, então entra num conceito um pouco mais complexo e não tão simples de escrever o teste. Então, para evitar esse tipo de coisa, vamos aqui no nosso navegador e vamos entrar no que a gente chama de ferramentas de framework de testes. A gente pode entrar aqui no PHP Unit, digitar PHP Unit, e a gente tem aqui o PHP Unit, que é um framework de teste unitário para PHP. Não só testes unitários, mas ele também faz o teste de integração também. Mas o foco aqui foi para trabalhar com os testes unitários aqui para PHP. Então a gente vai instalar o PHP Unit e usar o PHP Unit. Vamos fazer um exemplo aqui. Esse exemplo eu vou fazer na mão para vocês poderem acompanhar. Eu vou digitar aqui, eu já instalei o PHP Unit, eu digitei composer require php unit /php unit e agora vou executar vendor /bin /php unit para pedir para ele executar o executável do PHP Unit e vou passar generate configuration. Ele vai me dizer aonde está o meu autoload, está nesse diretório, aonde vão estar meus testes, vão estar no diretório testes e aonde vai estar o meu código que vai ser em src. Nesse caso aqui agora, eu vou vir aqui no meu phpunit.xml, que é o arquivo que ele me gerou com as configurações. Eu vou tirar o src aqui, porque eu não tenho o src por enquanto. Eu também vou tirar um outro item aqui, Force Curves Annotation, por enquanto não vou usar isso daqui. E vou configurar aqui, ó. Eu tenho meus testes, minhas suítes de teste. O meu primeiro suíte vai ser um teste unitário, então unit testes. Ela vai estar dentro do diretório testes, e eu vou colocar aqui testes/unit, que são onde vai ficar os testes unitários, e ela vai acessar todos os arquivos que terminarem com teste.php. Feito isso, eu posso fechar o meu PHP Unit aqui, criar o meu diretório testes e criar aqui o meu diretório Unit. E aqui dentro eu posso criar, por exemplo, o meu calculator teste.php, que é minha classe de teste para testar minha calculadora.
Vou declarar aqui o meu strict types de testes barra unity, criar uma classe chamada calculatorTest. E essa minha classe vai herdar de uma classe chamada testCase, que é a classe testCase que vem lá do meu framework do PHP Unity. Então eu posso vir aqui e criar public function teste. Detalhe, todos os testes eles devem começar no PHP Unity com o nome teste, e eu vou colocar aqui teste sum of all numbers return. Vamos testar o que a gente tem de retorno. Acho que return não, teste sum of all numbers, perfeito. Vamos testar o nosso sum of all numbers. Primeira coisa que a gente faz aqui, vamos vir aqui, dar um query, porque nós não estamos usando o autoload, então precisamos fazer dessa maneira. Vamos voltar um diretório, um outro diretório, acessar o calculator.php. E vamos colocar aqui que nós temos um resultado actual que é igual a new calculator, que nós vamos passar 1, 2 e 3. Expected, e o resultado esperado é 6. E daí a gente pode usar um recurso que vai pegar pela herança do test case, que é o this.assert equals. A gente espera que o atual, o esperado, que é 6, seja igual ao nosso valor atual, que vai ser o que o sum of all numbers retornar para a gente. Se a gente salvar isso daqui, a gente já tem os nossos testes prontos aqui, tudo legalzinho. Eu posso acessar o meu terminal e digitar vendor /bin /php unit, dar um enter e perfeito. Ele deu aqui pra gente, ó, um teste foi executado, demorou 0.00.004 segundos aqui, milissegundos talvez, para executar nosso teste. Foi feito um teste e um teste deu certo. Uma asserção aqui, uma comparação aqui deu certo. Certo? Então vamos lá. Vamos supor que a gente não fez esse require once aqui. Vamos executar nosso teste de novo. O que ele deu? Opa, deu um erro aqui, ó. Vamos ver. O primeiro erro. A classe appCalculator não foi encontrada. Então, caso no autoload não tivesse configurado, eu já saberia que, opa, o autoload não está configurado. Ele não está encontrando a classe appCalculator. Vamos voltar. Vamos agora na nossa calculator e fazer aquele teste de adicionar mais um número aqui. E agora vamos executar nosso teste de novo. Opa, deu uma falha agora, não um erro. Ou seja, o código está funcionando, ele está sem erros, mas ele está com uma falha aqui nesse caso, algum resultado que não está dando certo. Ele executou um teste aqui e está dizendo o valor está retornando 7.0 e o esperado é que ele retornasse 6. Então ele já dá aqui. E onde que ele dá? No calculator test sum of all numbers. Então ele está retornando um valor diferente do esperado. Então ele já dá esse ponto aqui pra gente. Vamos voltar aqui para o valor normal no nosso calculator. E aqui está o nosso teste. Então com isso daqui a gente tem essa questão de testes automatizados já. E tem a questão também de quando você trabalhar com outras classes, que você pode moquear elas através de injeção de dependência. Vamos supor mock this.createMock, e você pode passar a classe ou a interface de uma classe para moquear um objeto a partir dessa abstração, vamos colocar dessa maneira aqui. Só que isso já entra em conceitos de começar a dar um curso de tudo isso e tudo mais. E se você já está gostando desse vídeo, eu peço para você já deixar o joinha e também se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações,
E depois eu venho te fazer o convite para você acessar o nosso site codeeasy.com.br, esse link que está aparecendo aqui ou que está na descrição do vídeo, e no site, lá no canto superior direito, você vai encontrar um botão chamado pré-inscrição. Esse botão permite você fazer a pré-inscrição no nosso curso de desenvolvimento de sites e APIs com PHP 7. E nesse curso a gente vai aprofundar mais a parte de testes, a gente vai falar sobre testes unitários, testes de integração, como trabalhar com PHP e Unity, como mockear as classes para fazer os nossos testes ali também, além de toda a parte de desenvolvimento de sites APIs, trabalhando com ORMs como com o padrão Active Record, com o padrão Data Mapper, trabalhando com o PDO ali também, utilizando o Slim Framework, trabalhando com linguagens de templates e toda essa parte de desenvolvimento, trabalhar com MVC também no nosso projeto ali, a gente vai abordar dentro do nosso curso para você saber como desenvolver sites e APIs RESTs com PHP 7 utilizando ali essas ferramentas. Então fica aí o convite para vocês, é só acessar lá codeeasy.com.br, fazer a pré-inscrição no curso e você vai receber um link também para participar no grupo no Telegram, onde a gente vai mandar mais informações, inclusive uma oferta especial que eu estou pensando em fazer para aqueles que fizerem a pré-inscrição no curso. A pré-inscrição vai estar aberta até o final do mês de outubro, então aproveitem enquanto tem chance. Então já está aparecendo um card aí, se você quiser saber um pouco mais sobre o que seria injeção de dependências e como que aparece, como que ela funciona em relação a essa parte de testes, de um vídeo que eu lancei antes desse vídeo aqui ser lançado. E por último aqui, para finalizar, uma coisa que é interessante, eu vou abrir aqui as minhas extensões do VS Code, eu vou digitar aqui PHP Unity. E eu tenho essa extensão aqui chamada, onde está o PHP Unity? PHP Unity. Aqui, PHP Unity tudo junto, eu tenho essa extensão instalada aqui no meu VS Code. O que ela faz? Ela cria essa aba aqui para mim, como vocês podem ver, ela identificou meu teste automaticamente aqui já, com PHP Unity, e eu posso ver aqui, ou aqui, como vocês podem ver, está um run aqui em cima, clicar, e ele vai executar os meus testes para mim. Então ele vai identificar todos os meus testes, eu posso clicar aqui, e ele executa, e dá o log para mim de todos os testes executados. Se eu der um Ctrl Shift aqui e entrar no meu debug console, na minha saída, output, eu acho que ele vai mostrar o log caso dê algum erro. Se der tudo certo, ele só diz que deu tudo certo. Então, no básico, isso daqui são os testes automatizados, isso daqui são os testes que vão possibilitar você simplesmente clicar e executar os seus testes ali. E quando você tiver mais e mais classes, isso daqui vai ajudar bastante. Uma outra coisa que eu ainda vou colocar aqui é isso daqui, ó, public function test sum of all numbers. Só que ele vai fazer aqui, ó, type e value. Então aqui ele vai testar o valor e o de baixo ele vai testar o tipo. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos executar isso daqui, só que aqui agora a gente vai colocar um getType. E aqui a gente vai colocar um getType de 6.0 também. E vamos colocar aqui this.assertType. Tem um type aqui? Ele não tem um type, mas a gente pode colocar aqui equals também. Expected e actual. E a gente vai verificar se o tipo que a gente está recebendo e o tipo de 6.0 são os mesmos tipos. Aqui a gente pode colocar 6.0 também por precaução. Vamos usar a nossa extensão do VS Code, vamos executar. Deu tudo certo, todos os tipos são iguais. Se a gente colocar aqui em 6 ao invés de 6.0 e executar, opa, ele deu um erro aqui. Qual que foi o erro quando a gente clicar aqui? Failed to assert that two strings are equal. O esperado era um inteiro e o atual que retornou para a gente é o double. Então, isso daqui é do tipo inteiro e isso daqui retornou do tipo double. Então, ele já faz esses testes. Se a gente colocar o 6.0, a gente vai fazer o teste pelo valor e pelo tipo e todos vão estar funcionando tranquilamente. Então, é isso daqui em relação aos tipos. Em relação a testes automatizados, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre frameworks, sobre o que são frameworks, o que eles realmente significam, porque você deve conhecer, por exemplo, com frameworks como o Laravel,
como o Adonis, Express, que são para Node, tem um Slim Framework que eu falo bastante aqui também, mas PHP Unit, por exemplo, que eu estou usando aqui, também é um framework. Como vocês podem ver aqui, ó, PHP Unit, Framework, Test Case. Então, no próximo vídeo, vou explicar o conceito de framework até para dar um entendimento melhor sobre o que realmente são os frameworks, para vocês terem uma visão um pouco diferente sobre isso. Então é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, de curtir esse vídeo aí. E até o próximo vídeo, pessoal.